Proibir o uso de substâncias que aumentam o desempenho físico é necessário para tornar o esporte mais justo, certo? Não, errado. Nesse vídeo vamos explicar por que a liberação do doping é a alternativa justa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como todo tipo de jogo, o esporte se baseia na meritocracia. Embora às vezes aconteça de um atleta vencer uma competição por um golpe de sorte, as regras buscam equalizar ao máximo as condições. No vôlei de praia, por exemplo, os times trocam de lado na quadra sempre que a soma do placar resulta em um múltiplo de 7. É um fator que visa aumentar a aleatoriedade, para ninguém ficar favorecido pelo vento por muito tempo. No atletismo, se constatarem um vento a favor de apenas 2 km por hora no momento da chegada, já é suficiente para invalidar um recorde. Sendo assim, daria para pensar que a proibição do uso de substâncias ergogênicas, que aumentam a performance física, proporciona uma competição mais equânime, já que ela visa retirar uma vantagem alheia ao reforço e avanços fisiológicos conquistados com vários anos de treino pelo atleta. Mas o efeito é justamente o contrário. Pois é, vamos listar agora 6 motivos pelos quais a liberação do doping tornaria as competições esportivas mais justas. Número 1. Uma competição natural não é a mais justa, porque a natureza é injusta. Quem afirma que uma competição sem doping favorece os atletas mais dedicados ignora um fator gritante no desempenho físico: a genética. Um dos exemplos mais notórios de sorte grande na loteria dos genes é do esquiador finlandês Iiro Mantiranta, que venceu as provas de 15 e 30 km de esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno de 1964. Devido a uma condição congênita chamada policitemia, que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, sua capacidade de transportar oxigênio no sangue era de 40 a 50% maior que a dos seus concorrentes. E ele não tinha mérito algum nessa vantagem, simplesmente nasceu com isso. Quando se trata de esporte de velocidade, existe um princípio bem estabelecido na ciência desportiva: velocista não se cria, velocista nasce. Por mais que um atleta possa se tornar mais rápido por meio do treinamento, é um consenso que ninguém se torna campeão mundial dos 100 metros rasos se não tiver nascido com os genes certos. Um fator que prova a importância do biótipo é que, dos 151 atletas que já correram 100 metros abaixo dos 10 segundos, apenas 6 são brancos ou asiáticos. Mas alguém poderia argumentar que o doping não removeria a vantagem genética, uma vez que ele estaria disponível para todos e que isso supostamente manteria a diferença. Acontece que um atleta geneticamente privilegiado tem menos margem para melhorar, por já estar mais perto do topo. A melhora de performance de um atleta no patamar genético mais baixo seria mais acentuada, o que serviria para diminuir a distância e atenuar a injustiça da natureza. Número 2. A proibição do doping favorece atletas e delegações mais ricas. A Austrália tem estado no top 10 dos quadros de medalhas das Olimpíadas desde Barcelona 92, a despeito de ser o 53º país do mundo em população, com apenas 25 milhões de habitantes. As conquistas dos australianos certamente não se devem à variabilidade genética de sua população ou ao clima do deserto. A vantagem deles é simplesmente grana. Eles ganham mais porque gastam mais. O Instituto de Esportes da Austrália gastou 332 milhões de dólares para trazer 8 medalhas de ouro do Rio em 2016. Isso significa que cada medalha de ouro custou cerca de 40 milhões de dólares. Atletas australianos têm acesso a tecnologias inviáveis para atletas e delegações mais pobres, como câmaras de hipóxia, onde o atleta treina num ambiente fechado com menos oxigênio disponível a fim de aumentar a sua capacidade aeróbia. Uma câmara dessa pode custar até 7 mil dólares. Um resultado semelhante de aumento da capacidade aeróbia poderia ser alcançado fazendo injeções de alfa-epoetina. Um atleta de 100 quilos poderia manter um tratamento com alfa-epoetina ao custo de 122 dólares por semana ao longo de 4 anos, o que somaria, em todo esse tempo, cerca de 6 mil dólares, mais barato do que uma câmara de hipóxia, só que proibido. Ou seja, além de estreitar a vantagem genética, a permissão do doping, sendo um método de aumento de desempenho mais barato, também diminuiria a vantagem de atletas que têm acesso exclusivo a uma melhor infraestrutura. Número 3. Ao contrário do que se afirma, a permissão do doping favoreceria até a saúde dos atletas e tornaria o esporte mais inclusivo.
Uma preocupação com a permissão do doping seria levar o atleta a adotar um comportamento inconsequente em relação à sua saúde, mas isso já acontece hoje apesar da proibição. E ainda com o agravante de que enquanto atletas ricos têm acesso a drogas mais sofisticadas e ainda não detectáveis, os mais pobres recorrem a métodos rudimentares e arriscados, como a dopagem sanguínea, que consiste em coletar, refrigerar e injetar o próprio sangue a fim de aumentar a concentração de glóbulos vermelhos. Esse método pode causar hipertensão, infarto e embolia, mas é ao que eles têm acesso hoje. Se os atletas pudessem se dopar abertamente, mais exames seriam feitos, mais drogas seriam testadas, o que forçaria a indústria farmacêutica a aumentar a segurança das substâncias, a fim de não perder espaço no mercado. A exposição maior dos fatos contribui para o enriquecimento de informações, e isso sempre será benéfico a todos. Além disso, o foco dos exames passaria a ser realmente a saúde dos atletas, e não a simples detecção de substâncias específicas. Esse argumento é exemplificado pelo caso do velejador Kevin Hall dos Estados Unidos. Depois de sofrer um câncer e extirpar os testículos, tornando-se dependente de testosterona exógena para manter a saúde, Kevin era obrigado a apresentar exames para 4 agências governamentais diferentes, para provar que o tratamento não estava lhe dando nenhuma vantagem competitiva. Se o foco dos exames fosse realmente a saúde dele, a quantidade de testosterona por si só seria irrelevante. Para muitos atletas, o esporte não é seguro sem drogas. O esporte implica necessariamente testar os limites fisiológicos. Esporte não é a favor da saúde. Manter a saúde boa requer sim movimento, esforço, rompimento de fibras musculares para que elas se recomponham, etc. Mas sem haver lesões grandes, que ocorrem sempre no auge das competições, que é quando cada atleta deve demonstrar tudo que o corpo possibilitar. Se eles sofrem de asma, hipertensão ou arritmia cardíaca, o esporte submete seus corpos a um estresse que aumenta a chance de um dano crônico ou catastrófico. Por exemplo, entre 1985 e 1995, pelo menos 121 atletas dos Estados Unidos morreram durante treinos e competições, a maioria devido a cardiomiopatia hipertrófica ou má formação cardíaca. Às vezes, os tratamentos para essas condições aumentam a performance desportiva além do que seria obtido naturalmente, mas a segurança deveria ser priorizada. Se um arqueiro requer beta-bloqueadores para tratar sua hipertensão, não deveríamos nos preocupar se a redução da frequência cardíaca vai lhe dar alguma vantagem. Se um ciclista anêmico precisa tomar eritropoietina, o foco deveria ser o tratamento da anemia e não um aumento na capacidade aeróbia. Número 4. Permitir o doping aumentaria o nível dos esportes e prolongaria carreiras. Muitas modalidades esportivas tiveram seus recordes estagnados depois de 1989, quando o controle de doping se tornou mais rigoroso e os exames mais frequentes. Podemos citar as corridas de 100 e 200 metros rasos femininas, cujos recordes datam de 1988 e pertencem à americana Florence Griffith Joyner, que de modo suspeito se aposentou justamente em 1989. Muitos atribuem seus recordes ao uso de substâncias proibidas, sendo que ela não apenas teve um salto de performance muito discrepante em apenas um ano, como também suas marcas nunca mais foram alcançadas, mesmo com a melhora dos métodos de treinamento, nutrição e recuperação. Há também quem diga que o abuso de ergogênicos ocasionou surtos de epilepsia que acarretaram sua morte prematura aos 39 anos. Mas antes que alguém venha citar o caso dela para fazer um argumento contra o doping, levamos que tudo isso são apenas hipóteses, nada foi comprovado. E como argumentamos no item anterior, se a preocupação é com a saúde, então que se meça a saúde, e não a detecção de uma substância. O fato é que, por permitir que os atletas alcancem um nível mais alto, a permissão do doping aumentaria o nível de espetáculos das competições esportivas. Imagine um jogo de basquete em que quase todos os jogadores sejam capazes de enterrar. Imagine um jogo de futebol em que os jogadores ainda não estejam cansados depois de correrem 90 minutos. Ao mesmo tempo em que subiria o sarrafo, tornando o esporte mais competitivo, a permissão do doping também permitiria a prorrogação da carreira de maiores estrelas. Gustavo Kuerten, o maior tenista da história do Brasil, disse o seguinte quando se aposentou: "Não é que eu não queira mais jogar, eu peço desculpas, é que eu realmente não consigo mais." Sua aposentadoria foi forçada por uma lesão no quadril que o acompanha até hoje, mas que poderia ter sido pelo menos atenuada com o uso de substâncias proibidas.
Número 5. Os exames antidoping condenam atletas honestos por vacilos irrisórios. Vários atletas que já foram condenados por doping não estavam fazendo uso de substâncias específicas para aumento de desempenho, mas simplesmente usando produtos comuns, que qualquer um pode comprar na farmácia. Podemos citar o caso da saltadora Malhen Maji, que foi banida das Olimpíadas de 2004 por simplesmente usar um creme cicatrizante Novaderm, que continha a substância proibida Clostebol. Depois desse dia, Malhen passou a usar luvas até para passar cremes na filha, ou seja, foi um episódio que afetou inclusive a liberdade da sua vida privada. Outro exemplo ainda é do esquiador escocês Alan Baxter, que teve sua medalha de bronze conquistada nas Olimpíadas de Inverno de 2002 retirada porque usou, acreditem, a pomada Vic Vaporub. Ocorre que a versão americana da pomada Vic que Baxter usou contém uma substância proibida chamada levometanfetamina, ausente na versão europeia que costumava usar. Mesmo provado que a quantidade encontrada em seu sangue não acarretaria algum aumento de performance, a punição foi mantida. Número 6. O combate ao doping é financiado por governos, ou seja, é mais um uso inútil dos impostos. A WADA, principal agência antidoping do mundo, é financiada por vários governos. E nós, como libertários, somos contra qualquer investimento estatal em esporte, seja para formar atletas, construir estádios ou fazer exames antidoping. Acaba sempre sendo ruim e é antiético de origem, porque é feito com o dinheiro dos impostos. E vocês já sabem o que imposto é. E é importante ressaltar que o combate ao doping se acirrou no contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética se valiam de seus atletas como garotos propaganda. Longe de uma preocupação com a saúde deles ou com uma competição justa, o enrijecimento dos exames tinha como objetivo evitar que os adversários obtivessem alguma vantagem competitiva. E é assim até hoje. A proibição do doping visa manter a vantagem dos atletas privilegiados, seja por genética, seja por dinheiro. É difícil dizer se no contexto totalmente privado o esporte seria mais livre, pois as entidades e atletas dominantes obviamente desejariam manter suas vantagens. Sem países regulando as competições, havendo apenas empresas com suas equipes, caberia à maioria dos atletas se mobilizar por regras mais justas, dado que eles são os principais atores do entretenimento que as competições são, e seu poder de barganha seria maior sem a coerção de hoje financiada por impostos. Muito obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Daniel Micedo, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!